Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, né, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Essa primeira edição está saindo bastante atrasada, né? Não postei vídeo na parte da manhã, exatamente porque eu estava esperando ter mais notícias sobre o Paulinho, né? Que se lesionou no jogo de ontem. Mas a gente não tem ainda muitas informações também sobre essa lesão do Paulinho. A gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai falar sobre o Vasco e Flamengo, né? Jogo que acontece no domingo no estádio do Maracanã. Vamos falar sobre o árbitro de ontem, né, que fez, enfim, um show de horrores, né? Prejudicou muito o Vasco na partida de ontem. O Vasco emitiu ali um comunicado à Ferj, né, pedindo um afastamento desse árbitro, e ele não vai mais apitar jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre Juan Esforza e também repercutir um pouco aqui do que disse Ramon Dias na entrevista coletiva de ontem. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixo tem o link da 1xBet. Você clica nesse link e é direcionado ao site deles, e você, utilizando o nosso código promocional, você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link, como eu disse, tá no comentário fixo. Meus queridos, o Vasco encara o Flamengo no domingo no Maracanã, né? O Vasco é o mandante nessa partida contra o Flamengo. Até por isso, as vendas de ingresso começaram primeiro apenas para sócios do Vasco da Gama. Então você que quer ir nesse jogo, é sócio do Vasco e ainda não comprou o ingresso, vá lá, compre, marque a sua presença. Até o momento, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para os sócios torcedores do Vasco para esse jogo contra o Flamengo. O jogo é no domingo e a tendência, né, é que seja com o estádio completamente lotado. Daqui a pouco, quando a venda abrir para público geral, com certeza os ingressos vão esgotar. Então domingo é o primeiro clássico, né, do ano. Bom, no primeiro clássico do ano passado o Vasco venceu 1-0, gol de Puma Rodrigues. Vamos torcer para uma boa atuação do Vasco no domingo e vamos lotar o Maracanã, né, nessa partida aí contra o Flamengo. E quem não estará em campo nesse jogo contra o Flamengo é o Paulinho, né, o meia Paulinho, que infelizmente sofreu uma torção no joelho, teve que sair machucado, né, com muitas dores, né, ontem na partida contra o Bangu, lá em Brasília. E o Vasco agora aguarda a realização do exame médico, né, do Paulinho, para saber a gravidade da lesão. Se ele vai ficar muito tempo parado, se rompeu o ligamento. Se tiver rompido o ligamento, aí é lesão muito grave, né, e fica um tempo de molho. Ou se é uma lesão um pouco mais simples e ele pode retornar em algumas semanas. A informação é que o Paulinho ainda não realizou esse exame no joelho lesionado, né? Ele está em Brasília com o elenco do Vasco, mas ainda não realizou o exame e existe a suspeita de ser algo mais sério. Porém, só o resultado pode confirmar isso. E o Paulinho ainda não fez os exames porque o joelho dele ainda está inchado e só pode fazer a ressonância magnética depois do local estar desinchado, né? Mas, infelizmente, parece que a lesão do Paulinho vai ser algo um pouquinho mais sério. Vamos torcer para que não seja nada de ligamento, que ele consiga voltar aí num prazo de algumas semanas, um mês. Vamos torcer para que não tenha sido nada grave, né, com o Paulinho. Provavelmente hoje ou amanhã a gente deve ter mais informações aí sobre essa lesão do Paulinho. Vamos perder, né, uma peça muito importante aí para a sequência do Campeonato Carioca. O Paulinho que é titular absoluto, né, desse time do Vasco e faz muita diferença, né, nesse time do Vasco da Gama. Ontem, além dessa lesão do Paulinho, uma coisa também que chamou muita atenção foi a péssima arbitragem do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, que apitou a partida entre Bangu e Vasco no Mané Garrincha, invertendo faltas, expulsou o Jair com 5 minutos de jogo num lance totalmente discutível. Depois teve lance de jogador do Bangu em cima do jogador do Vasco, aquela entrada, por exemplo, em cima do Zé Gabriel, com o pé levantado, muito mais grave, mais séria do que a entrada do Jair, e ele não puniu com o cartão vermelho. Enfim, é um árbitro totalmente sem condições, né, de apitar um jogo de uma equipe como o Vasco da Gama. Eu não vou falar nada mais duro aqui porque, enfim, não quero tomar um processo, mas
Ontem estava muito esquisita a arbitragem do juizão. E depois, né, o Vasco empata. O Payet faz o gol da vitória, que seria o gol da vitória do Vasco, aos 53 do segundo tempo. Ele tinha dado 8 de acréscimo, né? Era fazer o gol, acabou o jogo. Ele inventou mais 3 minutos de acréscimo depois do gol do Vasco e marcou um pênalti totalmente discutível também para o Bangu no último lance da partida. Então, realmente uma arbitragem difícil de engolir, né, do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, e o Vasco emitiu um ofício, né, à FERJ, querendo mais informações sobre as explicações do árbitro no jogo de ontem e pedindo também o afastamento desse profissional. E a FERJ já garantiu que o Tarcísio Pinheiro Caetano, que apitou ontem Bangu e Vasco no Mané Garrincha, não vai apitar mais nenhum jogo do Vasco no Campeonato Carioca. A FERJ vai analisar os lances da partida e, caso os erros sejam reconhecidos, o Tarcísio será afastado e encaminhado para um treinamento sem prazo estabelecido. Então o Vasco correndo atrás aí para, de certa forma, enfim, punir, né, o árbitro que prejudicou muito o Vasco na partida de ontem, tirou da gente ali o gostinho de ter uma vitória com o gol do Payet. O pessoal de Brasília que pagou caro, né, ia sair ali com aquele gostinho de uma vitória com o gol do Payet, mas o árbitro atrapalhou o espetáculo e agora o Vasco consegue que pelo menos os jogos do Vasco no Carioca ele não apite mais. Vamos escutar agora aqui, vou ler na verdade o que Ramon Dias disse na entrevista coletiva após o jogo. Ele voltou a pedir reforços, tá? Voltou a falar sobre reforços para o ataque. Abre aspas aqui para Ramon Dias. Também na frente temos que reforçar. Estamos trazendo volantes, mas também queremos reforçar na frente, porque o Ryan é muito jovem e está crescendo dia a dia. Precisamos de um jogador mais para que nos acompanhe, mas temos grandes expectativas. O time está crescendo, o clube está fazendo o esforço de trazer os jogadores que precisamos para sermos protagonistas todo o tempo no campeonato. E ele também falou sobre Dimitri Payet, né, que mais uma vez foi o grande destaque da partida. Abre aspas. Payet está se adaptando muito bem ao Vasco. Ele gosta do Vasco, gosta como treina e trabalha o clube. E está se adaptando ao Rio. Está sendo protagonista, que é o que queremos. Fecha aspas aí para Ramon Dias, elogiando o Payet e mais uma vez falando, né, que o Vasco precisa contratar reforços para o ataque. Porém, a informação que a gente tem aqui de reforço é volante, né? A situação do Juan Esforza, que está sacramentada. Ontem, alguns diretores do News Old Boys confirmaram, né, para o César Luiz Merlo que realmente a negociação está sacramentada, que Juan Esforza será jogador do Vasco da Gama. O News vai ficar ali com 20% de uma porcentagem no lucro na transferência do Vasco, caso o Vasco depois venda o jogador para a Europa e etc e tal. Ele chega ao Vasco assim que terminar o pré-olímpico sul-americano, né, onde ele está jogando com a seleção argentina. Terminando o pré-olímpico, ele vem para o Gigante da Colina, contrato até 2028, isso mesmo, contrato até 2028, 4 anos de contrato aí para Juan Esforza, que será jogador do Vasco. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima.